Salve galera, salve torcida tricolor de volta aqui no canal. Nos últimos 2 dias estava meio sumido porque estou curtindo uma folguinha, afinal ninguém é de ferro, que vai durar até amanhã. Ainda assim, quando pinta alguma informação, quando pinta alguma novidade, estou aqui trazendo conteúdo para vocês e agora não vai ser diferente. Tem algumas informações importantes aí, uma principalmente em relação ao Iago, que foi um dos destaques do Fluminense nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou falar sobre uma situação contratual dele e o Fluminense, se não se mexer rapidamente, pode perder esse garoto de graça, né, para o futebol exterior. Mas o clube já está se movimentando e eu vou explicar isso para vocês aqui neste vídeo, beleza? Vamos falar sobre o esboço aí de uma escalação para a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, como o técnico Abel Braga vem trabalhando nesses últimos dias, e outros detalhes também sobre Fla-Flu no dia 6 de fevereiro, Fluminense e Botafogo, questão de venda de ingressos para esse jogo contra a Portuguesa na próxima quinta-feira. O campeonato já vai começar na terça-feira e tem um monte de coisa que ainda não foi resolvido, que ainda não foi passado para vocês, torcedores. Então vamos abordar aqui algumas dessas situações e ao longo dessa semana, com certeza, a gente vai ter novidade também. Antes, só pedindo aquela força de sempre para você deixar a sua inscrição aqui no canal. Se você não é inscrito, está chegando aqui por agora, então deixe aí sua inscrição. Sempre informação exclusiva, muita informação aqui sobre o Tricolor e o seu like neste vídeo também, que é muito importante, ajuda demais aqui na relevância dos vídeos. Claro, não se esqueça também de ativar aí o sininho, porque você recebe as notificações e aí, consequentemente, recebe também as notícias com mais rapidez. Beleza, pessoal? Então eu vou começar falando sobre o time para esse jogo contra a Portuguesa, o provável time, um esboço já do que o técnico Abel Braga vem trabalhando nos últimos dias. Eu recebi informação aqui, provavelmente outros colegas também tenham passado algo aí no jogo contra o Magense, no jogo treino, na última sexta-feira, né, que eu já estava de folga, e aí eu fui buscar mais informações, e um time base que eu consegui apurar aqui foi a campo com Muriel, Nino, Felipe Melo, David Braz. Então, assim, 3 zagueiros, uma formação mais uma vez sendo testada aí pelo Abel. Eu já venho testando essa formação aí nos treinamentos, com Calegari na ala direita, André, Iago e Natan no meio e o Cris Silva na esquerda. A gente lembra que o Pineda não treinou, não participou desse jogo treino porque estava com um desgaste muscular um pouco mais acentuado. Então, porque o Pineda no primeiro jogo treino, ele foi o titular ali pelo lado direito. E o Samuel Xavier também foi testado, tá? Mas o Calegari nesse momento teve a preferência. E no ataque, o William Bigode e Fred. Aí a gente tem que ressaltar também uma questão, né? Luiz Henrique, que teve Covid há pouco tempo, voltou aos treinos e tal, a gente não sabe exatamente como está a situação dele. Talvez por isso não tenha começado como titular. Mas eu, se tivesse que apostar, apostaria mesmo no William Bigode. E, sinceramente, no Luiz Henrique sobrando nesse primeiro momento. Apesar de que eu sei que a maioria não vai concordar. Fábio e Marcos Felipe também foram testados no gol, tá? Não significa que o Muriel vai ser titular. O Marcos Felipe também voltando de Covid agora, e o Fábio chegou recentemente, mas os dois também foram testados, e o Luiz Henrique também. Assim, isso quer dizer que o Luiz Henrique não vai ser titular contra o Portuguesa? Não dá para garantir. Eu só acho, pelo que eu tenho ouvido, e também, assim, até por uma questão óbvia, que o William Bigode não foi contratado para ser reserva, na minha opinião. Então, assim, tem que ver como o Abel vai conseguir encaixar esses jogadores no time. E o meio-campo eu imagino que vai ser mais ou menos isso mesmo. Não deve ter muitas mudanças. Claro, se o Felipe Melo de fato for ali um terceiro zagueiro. Né? Se o Flu for jogar com 3 zagueiros e ele for o líbero ali, né? Que vai sair com a bola, enfim. É bem interessante essa formação. Acho que não vai ter nenhum outro jogo treino até a estreia na quinta-feira. Né? O elenco vai se reapresentar na segunda-feira. Então já é um esboço bem importante aí para essa estreia no Campeonato Carioca. E por falar em estreia, assim, até agora, né, o torcedor do Fluminense não sabe como vai ser essa venda de ingressos, não tem check-in aberto e não tem sequer o próprio plano do Fluminense para transmissão da Flu TV, como foi no passado, quanto vai ser o pacote, quantos torcedores vão poder pagar. E o problema disso é o seguinte, é que muitos torcedores já estão optando pelas operadoras, pay-per-view do Campeonato Carioca, por exemplo. O Flamengo eu sei que já lançou o pacote.
Vasco e Botafogo não me lembro ter visto até o momento. Então, assim, é uma desorganização impressionante, assim. A gente está em cima da estreia do campeonato. Terça-feira começa o campeonato. Quinta-feira o Fluminense estreia. Então isso já é para ter sido definido, para ter sido passado aos torcedores, para que todo mundo já pudesse ir comprando e adquirindo seu pacote de pay-per-view. E a consequência é que, principalmente aqueles torcedores mais metódicos, eles já estão adquirindo, né, o pacote das operadoras, e aí deixa de ajudar o Fluminense também, já que parte das assinaturas vai para o clube. Então, assim, como hoje é domingo, tá todo mundo de folga, amanhã eu vou consultar sobre isso, vou buscar informações sobre isso, talvez até o clube já lance, enfim, através dos seus próprios canais de comunicação, alguma coisa em relação a isso, mas de qualquer forma eu vou atrás para saber como anda isso e quando essas informações serão disponibilizadas aos torcedores, porque a gente já está em cima do campeonato, serão apenas 4 mil ingressos, menos de 4 mil ingressos para a torcida do Fluminense. Então, assim, tudo bem que a carga é pequena, não vai ser um jogo para 50 mil, para 30 mil, para 20 mil, mas de qualquer forma é importante comunicar isso com antecedência, até para que os torcedores possam se planejar. Esse jogo foi antecipado para 8h30 da noite, né? Um pedido aí do Fluminense. O Fluminense pediu para que o jogo fosse às 8h, mas a federação atendeu parcialmente, então vai ser 8h30, pelo menos um pouquinho mais cedo. Essa é a estreia do Flu no Campeonato Carioca. Bom, sobre o Fla-Flu, muita gente vem perguntando, o Fla-Flu está definido? Está naquela mesma situação, tem um tempo até dia 6 de fevereiro, que também não é muito tempo, né? Está em cima. Eu acho que essa semana isso vai ser definido, vou buscar mais informações sobre isso também, porque o Flamengo está aguardando a definição em relação a Brasília. Se o governo vai permitir ter evento ou não, se vai permitir ter jogo ou não, porque se não tiver torcida, é claro que não faz sentido levar o jogo lá para Brasília. Cariacica é uma outra opção. Então, essa semana é muito provável que a gente tenha novidade também em relação a isso. Como eu venho informando para vocês já há algum tempo, a intenção do Fluminense é também levar o clássico contra o Botafogo para Brasília, porque já vai estar lá, o jogo é na rodada seguinte. Né? Depende do Botafogo aceitar, de uma questão logística, de quem vai pagar por esse evento, mas enfim, para o Fluminense seria interessante porque já vai estar lá. E aí talvez o jogo contra a Portuguesa fosse para Cariacica, mas isso também depende de uma situação sanitária, para saber se o governo lá do Espírito Santo também vai permitir, se a prefeitura vai permitir. Isso ao longo dessa semana eu também vou correr atrás para apurar, para trazer essas informações para vocês. Beleza, pessoal? Então, em relação aos jogos, é isso. Agora vamos entrar na informação talvez mais relevante deste vídeo, mais importante para o momento, que é sobre a situação do Iago, jogador do Sub-20 do Fluminense, jogador que teve mais destaque agora nessa copinha, né? Foi titular, entrou bem no time do técnico Eduardo Oliveira, que agora não é mais treinador do Flu. Foi lá para o Goiabá, trouxe a notícia na sexta-feira para vocês. O clube comunicou, né? Depois eu confirmei lá, dizendo que ele ia para o Goiabá, né, para treinar o time profissional. Em relação ao Iago, a questão é o seguinte: o Iago vem recebendo sondagens de diversos clubes, dos Emirados Árabes e também de Portugal, principalmente dos Emirados Árabes. Esses clubes estão usando intermediários que estão falando com a família do jogador. E a questão é a seguinte: a questão é que o Iago tem contrato até o final do ano. A partir do meio do ano ele pode assinar pré-contrato com qualquer um. E o Fluminense até o momento não havia procurado o Iago para renovar o contrato. Essa é a informação que eu tinha até o final de semana passada. Mas agora eu corri atrás, apurei aqui com outras fontes ligadas ao clube também, e me disseram que o Fluminense já marcou uma reunião com os representantes do Iago para esta semana. Se não for nessa semana, bem ali no início de fevereiro, para que essa situação seja resolvida. Porque se não correr, o Fluminense corre um sério risco de perder esse jogador de graça. Assim, o Iago não foi um jovem que se destacou tanto assim nas categorias de base do clube, mas ele vem evoluindo, ele vem crescendo. E na Copinha ele conseguiu mostrar um pouco mais esse crescimento, deu 2 assistências, foi titular, participou bastante da campanha que acabou sendo encerrada com a eliminação para o Santos. De qualquer forma, é um jovem que tem talento. Assim, o Iago tem o sonho de jogar pelo profissional do Fluminense. O desejo dele é esse, ele quer. Mas o clube também precisa ir atrás, né, e oferecer alguma coisa. Esses intermediários lá dos Emirados Árabes gostam muito do estilo desse jogador, conhecem o Iranildo, que é o pai dele, querem muito um jogador com esse estilo, um cara que
a bola passa sempre no pé dele, sabe cadenciar o jogo, né? Trabalha muito bem com a bola nos pés. Então, assim, os caras gostaram muito do futebol dele e estão intensificando essa procura, buscando informações e tentando convencer o jogador a deixar o Fluminense. E se o Fluminense não agir rápido, como ele pode assinar um pré-contrato aí no meio do ano, pode perder de fato o Iago de graça aí para um clube do exterior, né? Principalmente se for uma situação de Portugal de fato se confirmar, até onde eu sei não chegou proposta para o Fluminense, até onde eu sei. Mas isso também pode acontecer, né? É uma possibilidade. Então o Fluminense tem que agir rápido para se resguardar e pelo menos não perder o Iago de graça, que se tiver que sair pelo menos com o Fluminense ganhando alguma coisa por ele. Então a tendência, como eu disse, é de que nesta semana o Fluminense, a diretoria tricolor, se reúna aí com os representantes do atleta, os familiares do Iago e defina essa situação por uma renovação de contrato ou uma venda. A tendência é buscar a renovação. O Fluminense deve resolver isso ainda nesta semana. E claro, assim que tiver alguma novidade, eu vou trazer aqui para vocês no canal do Lessa. Beleza, pessoal? Tamo junto aí, até a próxima. Um bom restinho de final de semana a todos. Valeu!